Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Essa é a pergunta que não quer calar. Hoje estamos começando o terceiro episódio da série Padrões Invisíveis. Eles parecem diferentes, mas no fundo são todos iguais. Camila disse isso com uma mistura de frustração, raiva e resignação. Estava no quinto relacionamento que terminava da mesma forma. O primeiro era músico, descolado. O segundo era advogado, sério. O terceiro era empreendedor. Completamente diferentes, certo? Errado. Todos emocionalmente indisponíveis. Todos incapazes de compromisso real. Todos me faziam sentir que eu estava pedindo demais. Você não atrai sempre o mesmo tipo por azar. Você atrai porque seu cérebro reconhece algo familiar, e familiaridade é confundida com destino. Hoje, através da história de Camila, nome fictício, vou te mostrar como a compulsão à repetição funciona no cérebro, como a teoria do apego programa suas escolhas, e o que Jung chamou de o encontro com a própria sombra através do outro. Sou a Mônica Rentzing, psicanalista especialista em neuropsicologia e neurociência, e este é o terceiro episódio da série Os Padrões Invisíveis. Aqui vamos explorar a ciência por trás dos relacionamentos manipuladores. Camila tinha um tipo, homens com potencial não realizado. O músico que ia fazer sucesso. O advogado que ia no concurso para juiz federal. O empreendedor que estava prestes a decolar. Nenhum fez sucesso, passou ou decolou. Mas o padrão não era só esse. Em todos os relacionamentos, ela dava mais do que recebia, fazia planos que nunca se concretizavam, esperava compromisso que nunca vinha, justificava a falta de reciprocidade. Ele está em um momento difícil, e quando finalmente terminava, exausta, decepcionada, jurava, nunca mais. Dessa vez eu vou escolher diferente. Ela achava que escolher diferente era o tipo de profissão dos homens, mas a questão era muito mais profunda. Mas 6 meses depois, lá estava ela de novo. Com alguém completamente diferente, que, misteriosamente, agia exatamente igual. Por que eu faço isso? Ela me perguntou, genuinamente confusa. Eu não quero homens assim. Eu quero alguém presente, maduro, disponível. Mas quando conheço alguém assim, eu percebo que estava enganada. E essa última frase é a chave de tudo. Porque o problema não é apenas quem você atrai. É como você se engana e por quem se sente atraída. Existe um conceito em psicanálise chamado compulsão à repetição. Freud percebeu algo em seus estudos. As pessoas tendem a recriar, na vida adulta, as mesmas dinâmicas dolorosas da infância. Não porque querem sofrer, mas porque o cérebro está tentando resolver algo que ficou incompleto. E a neurociência confirma isso através dos estudos sobre o cérebro preditivo. O cérebro funciona por reconhecimento de padrões. Ele está constantemente prevendo: isso é seguro ou perigoso? Isso é familiar ou estranho? Como essa história termina? E aqui está o ponto crucial: o cérebro prefere o familiar ao que é realmente bom. Quando Camila conhecia um homem emocionalmente disponível e bom para ela, o seu cérebro dizia: isso é desconhecido. Não sei como lidar. Causando uma sensação de tédio, falta de química, não rola, e a conclusão do cérebro era: não é a pessoa certa. Quando conhecia um emocionalmente indisponível e ruim para ela, o seu cérebro dizia: isso eu reconheço. Sei exatamente como funciona. Causando uma sensação de ativação, adrenalina, paixão, e a conclusão: essa é a pessoa certa. Mas o que o cérebro dela estava reconhecendo não era amor e nem o melhor para ela. Era apenas o padrão aprendido na infância. E a paixão que ela sentia era o sistema nervoso gritando: eu já vivi essa história. Eu sei meu papel aqui. O cérebro preditivo sempre pergunta: como essa história termina? E se a resposta for familiar, mesmo que seja dolorosa, o cérebro relaxa. Porque histórias conhecidas são seguras, mesmo que terminem em abandono. É melhor ter o abandono que você conhece do que o amor que você nunca viveu. A teoria do apego nos dá a resposta sobre de onde vem esse template. E no caso de Camila, a origem era cristalina da infância. O pai de Camila era um artista frustrado. Brilhante, carismático, cheio de grandes ideias, mas incapaz de concretizar qualquer uma. Ele sempre estava prestes a
prestes a vender um quadro importante, prestes a fazer uma exposição, prestes a mudar nossa vida, ela narrou em uma consulta. Ele nunca mudou. E a mãe? Sustentava a casa, cuidava de tudo, e esperava. Sempre esperando que ele finalmente realizasse o potencial. A Camila criança aprendeu que o amor é esperar, que homens são projetos inacabados e as mulheres são as que sustentam enquanto eles não chegaram lá, pois o potencial é mais importante que realidade. E na vida adulta, Camila procurava exatamente isso sem perceber. Não conscientemente. Mas o cérebro dela tinha um template que dizia: amor verdadeiro é igual a esperar por alguém que nunca se concretiza. Homens maduros, estáveis, presentes, não ativavam o reconhecimento. Homens com potencial não realizado ativavam todo o sistema. É ele. É o padrão familiar. Eu sei como amar isso. E lá ia ela seguindo mais uma canoa furada sem perceber. A teoria do apego chama isso de modelos internos de funcionamento, são projetos ou mapas inconscientes de como relacionamentos funcionam, como o amor se parece. Qual é o seu papel? Como a história se desenvolve? Como provavelmente termina? E o mais impressionante, você não está atraindo sempre o mesmo tipo. Você está sendo atraída por quem se encaixa no seu template interno. E rejeitando quem não se encaixa, mesmo que seja exatamente o que você diz que quer. E faz isso sem perceber, com autojustificativas que a convençam. Voltando para Camila, ela estava em seu momento de virada que aconteceu ao conhecer Daniel. Daniel era tudo que ela queria, estável, presente, emocionalmente maduro, interessado de verdade nela. Eles saíram 3 vezes. Na terceira, ele disse: eu gostei muito de te conhecer. Quero continuar vendo você. Camila sorriu, disse que também queria. Mas quando chegou em casa, percebeu que não sentiu nada. Ao invés de aceitar o seu modelo interno, ela questionou a si mesma e trouxe a questão para a consulta. Não sei o que há de errado comigo, ela começou. Ele é perfeito nos meus desejos. Eu sei porque fiz a lista do homem dos sonhos que você ensinou. Mas eu não sinto aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela paixão. Sabe, aquela ansiedade? Eu repeti. Sabe quando você não sabe se a pessoa gosta de você de verdade? Quando você fica checando o celular, esperando mensagem, tentando decifrar sinais? Essas coisas de quem está começando a gostar de alguém. E com o Daniel você não sente isso? Perguntei a Camila. Não, porque com ele é fácil. Ele é claro, responde rápido, faz o que promete. É previsível. E previsível é entediante para você, Camila? Silêncio. Camila ficou sem palavras e pensando por um instante. E então Camila disse algo que mudou quando ela começou a encarar a verdade dentro dela. Eu acho que eu confundo ansiedade com amor. Porque amor sempre foi incerto. Sempre foi ter que conquistar, esperar, provar. Ela estava começando a perceber uma coisa: a armadilha. Quando você cresce em um ambiente onde amor é condicional, incerto, intermitente, seu cérebro programa: amor verdadeiro dói. Se não dói, não é amor. E relacionamentos saudáveis parecem sem graça, porque falta o drama que seu sistema nervoso aprendeu a associar com relacionamento e com paixão. Jung tinha uma teoria fascinante sobre relacionamentos. Nós não escolhemos parceiros. Escolhemos espelhos, e o que vemos nesses espelhos é nossa própria sombra, as partes de nós que não integramos. Para Camila, a sombra continha a parte dela que também tinha potencial não realizado, o medo de que ela mesma fosse não suficiente, a dificuldade de se comprometer completamente, que ela projetava nos homens. Quando ela escolhia homens emocionalmente indisponíveis, ela estava, na verdade, escolhendo não ter que se comprometer totalmente. Ela estava escolhendo o conhecido. Porque se o homem nunca está 100% presente, ela também não precisa estar. Se o relacionamento nunca se concretiza de verdade, ela nunca precisa enfrentar seus próprios medos de intimidade. Você já parou para pensar, eu perguntei a Camila, que talvez você também tenha medo de compromisso real? Camila ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Cabeça baixa e reflexiva. Eu sempre achei que eram eles que tinham medo. Mas, e se eu também tenho? E se eu escolho homens indisponíveis justamente porque me dá uma desculpa para não mergulhar de verdade?
ela pensou pela primeira vez na vida. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. Camila achava que era azar, que só atraía homens ruins. Mas a verdade? Ela buscava ativamente homens que permitissem que ela ficasse na superfície. Porque profundidade assustava, era um caminho desconhecido. A boa notícia é que templates internos podem ser reprogramados. Mas isso exige algo radical: consciência ativa contra o piloto automático, e pode doer. E como fazer isso? Passo 1. Identifique o padrão. Camila fez um exercício, listou todos os relacionamentos e procurou semelhanças. Não no físico ou profissão, mas em dinâmica emocional. E percebeu que todos a faziam sentir que tinha que provar seu valor constantemente. Passo 2. Rastreie a origem. Então Camila se perguntou: de onde vem esse padrão? Qual foi o primeiro lugar onde aprendi essa dança? Para Camila, observar o pai, esperar que ele mudasse, nunca sentir que era prioridade. Passo 3. Reconheça a ativação. Quando conhecer alguém novo, perceba, ao sentir aquele frio na barriga, pergunte: é atração ou é ansiedade? E ao sentir necessidade de conquistar, pergunte: por que esse amor não é dado, precisa ser batalhado? E ao sentir tédio com alguém estável, pergunte: estou confundindo drama com paixão? Passo 4. Escolha contra o padrão. Isso é doloroso, porque significa escolher o que não parece certo. Significa ficar com o Daniel mesmo sem a adrenalina inicial. Significa dar chance ao que é saudável, mesmo que seja desconhecido. O cérebro só aprende com experiências corretivas repetidas para criar um novo caminho neural. Uma vez não basta. Você precisa ensinar o sistema nervoso por insistência e repetição. Amor pode ser calmo. Previsível não é chato. Segurança não é falta de química. E Camila decidiu dar uma chance real ao Daniel. Na consulta ela falou que foi estranho no começo, eu ficava esperando a bomba estourar. Esperando ele sumir, ou mudar, ou me decepcionar. Mas ele não sumia, não mudava, e não me decepcionava. E isso foi desconcertante. E teve um momento que eu quase terminei. Porque parecia sem graça. Mas aí eu parei e pensei no que aprendi na consulta. Ou isso é sem graça, ou isso é simplesmente saudável. E eu percebi a verdade. Eu estava com abstinência de drama. Meu cérebro estava pedindo a montanha-russa emocional. Mas pela primeira vez, eu disse não. 6 meses depois, Camila voltou para a consulta e me disse: sabe o que eu descobri? Química não vem só de ansiedade. Química pode vir de confiança, de previsibilidade, de saber que a pessoa vai estar lá amanhã. É um tipo diferente de frio na barriga. Não é medo disfarçado de paixão. É paz disfarçada de amor. E falou isso sorrindo de alívio e paz que ela sempre buscou. Essa é a diferença entre repetir padrões e escolher conscientemente. Padrão é igual a piloto automático que te leva sempre ao mesmo lugar. Escolha consciente é igual a decisão ativa de ir para onde você nunca foi, mas sempre quis estar. Se você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, saiba, não é azar. Não é falta de opção. É um padrão inconsciente que pode ser mudado. E é exatamente por isso que eu criei algo para ajudar pessoas que estão presas nesses padrões. A oficina da Minha Vida Cuido Eu. Nessa oficina nós trabalhamos profundamente exatamente esses mecanismos que você viu neste vídeo. Como identificar padrões emocionais invisíveis. Como reconhecer quando você está repetindo histórias antigas. Como desenvolver autonomia emocional. E como parar de escolher relações que reforçam feridas do passado. Porque entender o padrão é o primeiro passo. Mas mudança real acontece quando você começa a agir diferente dentro da própria vida. Se você sente que repete sempre os mesmos relacionamentos, mesmo quando promete para si mesma que vai escolher diferente, talvez seja a hora de olhar para isso com mais profundidade. Seu cérebro foi programado para reconhecer amor de uma forma específica. Mas você não é refém dessa programação. Você pode ensinar seu cérebro que amor pode ser diferente do que você aprendeu. A oficina da Minha Vida Cuido Eu ensino os 3 passos para mudar o seu padrão e o que pode ser observado como identificando a dinâmica emocional que se repete. Não o tipo físico, o tipo de dança emocional.
2. Rastreando até a origem. Qual foi o primeiro lugar onde você aprendeu que amor funciona assim? 3. Escolhendo contra o piloto automático. Quando encontrar alguém diferente, que parece sem graça, dê uma chance real antes de julgar. Seu cérebro foi programado para reconhecer amor de uma forma específica. Mas você não é refém da programação. Você pode ensinar seu cérebro que amor pode se parecer diferente do que você aprendeu. Paixão não precisa ser drama. Amor não precisa ser sofrimento. E relacionamentos saudáveis não são chatos, são só desconhecidos. Existem padrões invisíveis que moldam nossas relações, e a maioria de nós só percebe esses padrões depois de sofrer várias vezes com o mesmo tipo de história. Este foi o episódio 3 da série Os Padrões Invisíveis. No próximo episódio, vamos falar sobre ghosting, desaparecimento de alguém no relacionamento, e apego evitativo, o outro lado dessa moeda. Se esse vídeo ressoou, compartilhe. E me conta, você já percebeu que atrai sempre o mesmo tipo? Como foi quebrar esse padrão? Um abraço, e até o próximo!